Olá pessoal, aqui é o professor Emiro Santos. Nesse vídeo a gente vai dialogar um pouquinho com vocês. A gente vai fazer algumas sugestões para os docentes. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Emiro Santos. Bom, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre sugestões para o docente, ok? Primeira sugestão, domínio de conteúdo. Então é importante que você domine os conteúdos, os temas, os conceitos relacionados à sua área de atuação. É imprescindível fazer leituras de vários autores para que você possa compreender os temas e os conceitos de várias perspectivas. Sugestão 2. Didática. Bom, excetuando-se a educação física, que é uma disciplina puramente física, pragmática, de esporte, claro, ela tem a sua teoria também, anatomia humana, fisiologia do exercício, mais um monte de coisa. As outras disciplinas, elas têm muita teoria, muito conceito, muita coisa para escrever, muita coisa para ler. Então, assim, é essencial que o professor tenha uma didática adequada para que ele possa transpor esses conteúdos, esses temas, esses conceitos para o seu aluno. Sugestão número 3. É importante que o professor contextualize. Então, é contextualização. Porque ele tem que contextualizar os temas, os conceitos e aquilo que está sendo trabalhado no dia a dia na sala de aula. Porque o aluno ele vai chegar em um dado momento da história, do seu tecido social, da sua cultura. Então não tem como o professor trabalhar como trabalharia décadas atrás. Não, isso não faz sentido. Então ele tem que contextualizar a historicidade da coisa. É muito importante. Uma dica a mais aí, um plus. Seu aluno não é o mesmo de outrora. Seu aluno é o mesmo que nós fomos na época, enquanto éramos estudantes. Então também temos de ter isso em conta. Tá? Não vá pensando naquele aluno ideal da década de 60, 70, 80, que não é esse o personagem que nós temos. Dica número 4, posicionamento. É importante você se posicionar em seus gostos, atitudes, tomada de decisão, valores. Isso não é ruim, porque ele mostra uma honestidade, que, por sua vez, vai demonstrar uma honestidade intelectual. Então é fundamental que você seja honesto nas suas decisões, porque você pode mostrar para o seu aluno os filtros que o mundo tem, problematizar pontos de vista. É interessantíssimo. Não aceita aquele projeto Escola Sem Partido. Não faz sentido, parece que foi feita, foi produzida por alguém que nunca pisou no chão da sala de aula, não é educador. Porque a gente sabe que o professor de matemática ele vai saber que ao explicar a matriz, os alunos terão dificuldade. Ao explicar a fórmula de Bhaskara, os alunos terão dificuldade. O professor de história, o professor de português, falando um pouquinho sobre os verbos, sobre os tempos, sobre gêneros literários. O professor de história em relação às revoluções, a datas, a coisas que aconteceram, elementos que foram fundamentais, primordiais para o avanço da história. Os alunos têm imensa dificuldade de várias dessas coisas. Então, assim, pensar em um aluno como um objeto passivo, no qual se coloca qualquer coisa na cabeça de maneira a doutriná-los, é não perceber, é uma ingenuidade até em relação à própria escola. Não tenha medo disso, né? A Constituição garante a pluralidade de ideias, a LDB garante a pluralidade de ideias. Então se posicione de maneira franca, mas nunca fazendo proselitismo ou tentando doutrinar, não é essa a questão. Mas a questão é, bom, eu gosto do time por isso, eu gosto da cor preferida por isso, eu tenho um gosto musical por aquilo, né? Eu tenho uma opção partidária por isso. Não é problema nenhum, isso não é tabu e não deve ser afastado da escola. Então o professor, como havia dito, ele pode decidir e informar os seus alunos sobre algumas coisas as quais ele gosta, as coisas as quais ele segue, não tem problema nenhum. Ele pode falar se ele é judeu, se ele é católico, se ele é evangélico, se ele é de umbanda, se ele... Não tem problema nenhum. O que ele não pode fazer é proselitismo religioso. Inculcar na mente dos jovens e crianças a sua verdade. Isso não. É até importante que se faça isso para que ele mostre uma certa honestidade. E essa honestidade ela vai se refletir em honestidade intelectual. Isso é de fundamental importância para quem trabalha com conhecimento, que é o caso, o exercício do professor. Sugestão número 5. Respeito aos pontos de vista.
Ao mesmo tempo, a figura do educador ele tem que respeitar pontos de vista seguramente contrários ao